Eu convido você para abrir a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 15. Filipenses 2. Eu estava meditando nesse texto no dia de ontem e o Senhor falou profundamente ao meu coração. E eu sei que vai falar ao seu coração também. E o tema da mensagem de hoje, se você quiser anotar, o tema é este: parecidos com Jesus. Amém? Já entendeu a mensagem hoje? Parecidos com Jesus. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga para o teu vizinho: você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos parar por aqui. Eu estaria lendo, mas eu vou deixar para ler depois. Mas eu quero me ater um pouco neste versículo único. Porque na Nova Versão Internacional tem uma tradução que eu gosto muito. E ele diz assim, do mesmo versículo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Vamos dizer assim para o irmão que está do nosso lado: seja a tua atitude a mesma de Cristo Jesus. Agora levanta a tua mão e diga que a minha atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Eu estava meditando nesse texto e eu fui levado a me lembrar de algumas passagens que há no Novo Testamento, quando Jesus ensinava os seus discípulos. E eu percebi que tudo que Jesus fazia, cada pensamento, cada atitude, cada gesto, cada ensinamento, cada instrução, cada palavra que ele dava, ele tinha um só objetivo, um só propósito. E o propósito de Jesus era que os seus discípulos agissem da mesma maneira que ele estava agindo. Que os seus discípulos pensassem da mesma maneira que ele pensava. Que os seus discípulos andassem da mesma maneira que ele andava. Ou seja, os 3 anos e meio de Jesus que ele passou ensinando os seus discípulos até a crucificação, e inclusive no momento da crucificação, ele quis transmitir uma mensagem. Ele estava dizendo assim: olha, eu vou embora, eu vou para a casa do meu pai. Mas eu quero que antes de ir, vocês tenham uma coisa em mente: se pareçam comigo. Amém. E essa mensagem, gente, é tão forte, porque poucos têm a coragem de orar e dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser parecido contigo. Mas eu quero que hoje você tenha coragem, que você saia daqui nesta manhã hoje, e durante toda esta semana, aleluia, e durante a próxima semana, cada gesto teu, cada pensamento teu, aleluia, cada atitude tua, cada palavra que sair da sua boca, você vai pensar antes dizendo: eu estarei sendo parecido com Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Porque isso, na verdade, que Jesus quer. Que os seus discípulos, e quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? É isso que Jesus quer. Jesus quer que os seus discípulos se pareçam com Ele. Esse foi o plano original. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia. Mas veio o pecado, veio o inimigo, deturbou a imagem do homem, deturbou o pensamento das pessoas,
corrompeu as atitudes, os sentimentos, e transformou o homem numa pessoa longe, distante daquilo que ele deveria se parecer. Mas um dia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo. Aleluia. E ele veio para resgatar tudo isso que o homem havia perdido. Aleluia. E para que ele fosse novamente parecido com ele. Aleluia. Mas parecido aonde? No seu parecer físico? Não. Parecido com ele nos seus pensamentos. Pensem da maneira que Jesus pensa. Agem da maneira que Jesus age. Tomem atitudes da maneira que ele tomaria. Aleluia. Você já imaginou um dia você se levantar? Imagine agora comigo. Vamos fazer um exercício aqui. Imagine você um dia se levantar e você falar para Jesus assim: Jesus, ocupa o meu lugar no dia de hoje. Não vai ser eu, vai ser o próprio Jesus. Imagine, o próprio Jesus, não é mais você. Você sai de cena, ele vai calçar os seus sapatos, ele vai vestir as suas roupas, ele vai ser você. A tua esposa vai ser a esposa dele. É uma imaginação, amém, queridos? Eu não quero partir aqui para um caso, né, antibíblico, não. Mas imagine, só imagine. A tua esposa vai ser a esposa dele. O teu chefe vai ser o chefe dele. Os teus filhos vão ser os filhos dele. Aí ele vai viver a tua vida por um dia. Um dia. Agora você imagina. Você pode pensar: pastor, mas isso não vai mudar nada para mim. Não vai realmente. Porque vai ser ele no teu lugar. Para você não vai alterar nada. Talvez você fique dormindo o dia inteiro e fale: deixa Jesus lá trabalhar. Deixa Jesus com os meus filhos, com a minha esposa. Mas eu te pergunto. A tua vida pode não mudar. Mas será que a vida dos teus filhos não vai mudar? Eu ouvi uma meia dúzia de amém. Vou perguntar de novo: será que a vida dos teus filhos não vai mudar? Estando em contato com Cristo Jesus. Será que as palavras dele não vão influenciar a vida dos seus filhos? Será que o teu casamento não vai mudar? Será que a tua vida profissional, o teu comportamento no trabalho não vai mudar? Será que com aquelas pessoas que você se comunica, interage no WhatsApp, será que elas não vão sofrer alguma alteração por Jesus estar no teu lugar? Vai ou não vai, gente? Será que a tua igreja não vai mudar? Vamos trazer para a gente, não vamos ser hipócritas. Será que teu pastor não vai mudar? Diga para o teu vizinho: será que a tua vida não vai mudar? Você já parou para pensar nisso? Mas pastor, isso é impossível. Sabe que não é? Porque quando você se torna parecido com Jesus, aleluia, todas as pessoas que tiverem contato com você vão receber transformação. Todas as pessoas que tiverem contato com você vão receber algo especial na vida delas naquele dia. Aleluia. É uma palavra de instrução, é uma palavra de bênção, é uma palavra de carinho, é uma palavra de perdão, é uma palavra de amor. Aleluia. E elas vão começar a ser transformadas e olhar verdadeiramente. Você é parecida com Jesus. Será que a nossa vida não seria transformada? Nós estamos aqui em 100 e poucas pessoas. Será que a cidade de Odivelas não seria transformada? Oh, aleluia! Quando nós tivéssemos o propósito de sermos a cada
cada dia parecidos com Ele. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que seja a vossa atitude, que a atitude de vocês, na outra tradução diz que o pensar, o pensamento de vocês seja o mesmo de Cristo Jesus. Aleluia. Levanta a mão sobre o seu vizinho e diga: eu profetizo em nome de Jesus que você será parecido com Jesus a cada dia. Aleluia. E o inimigo não vai interferir nessa área. Porque, profetiza, porque você será transformada. A tua vida será transformada. A tua família será transformada. A tua vida profissional será transformada. O teu ministério será transformado. Em nome de Jesus. Que a nossa atitude seja a mesma de Jesus. E eu fiquei perguntando quais as atitudes de Jesus. O que Jesus agiu, como ele fez. Porque olhando como ele fez, como ele agiu, se eu for fazer a mesma coisa, eu vou estar sendo parecido com ele. Vou ou não vou? Vou estar parecido com ele. Então eu comecei a me lembrar que Jesus foi maltratado, que Jesus ele foi desprezado, que Jesus foi humilhado. Cuspiram na face de Jesus várias vezes. A Bíblia diz que os soldados colocaram um manto vermelho nele, uma coroa de espinhos, e depois cuspiram na sua face. Eu não vejo Jesus reagindo. Eu não vejo Jesus ficando com raiva. Eu não vejo Jesus se levantando, e ele poderia fazê-lo. Eu não vejo ele pedindo ao Pai: venha milhares de anjos agora e destrói todos esses homens. Venha tocar com enfermidades neles. Você viu isso na Bíblia? Mas ele estava sendo desprezado, humilhado. Você pode dizer, mas ele era Deus. Mas ali ele estava como homem, como eu e você. Para quê? Para nos dar o exemplo, para sermos parecidos com ele. Eu creio que a cada passo que Jesus dava, ele pensava consigo mesmo: eles vão ser o meu exemplo. Eles vão ser parecidos comigo. Aleluia. Eles vão se parecer comigo. Então, ele não ficava com raiva. Ele não se vingava. Ele não ficava sem falar com as pessoas. Pelo contrário, quando ele foi para a cruz e foi sendo crucificado, e levantaram ele na cruz, sabe o que ele disse? Deus, mata todos eles. Assim? O que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diga para o teu vizinho: você quer ser parecido com Jesus? Mas eu estou escutando vocês baixinho. Será que você pode gritar no ouvido do teu irmão? Você quer ser parecido com Jesus? Diga para o teu vizinho: começa perdoando. Ah, o pastor começou para cá. Eu queria trazer uma mensagem que te envolvesse, que você pulasse das cadeiras aqui, plantasse bananeira. Mas a mensagem que o Espírito Santo traz à igreja nesta manhã é que nós devemos começar a viver uma vida parecidos com Ele. Porque nós somos discípulos dele, e o discípulo se parece com o seu Senhor. O discípulo aprende do seu Senhor. O discípulo, ele quer estar perto do seu Senhor. O que o seu Senhor faz, o discípulo faz também. Aleluia! E Jesus, nas suas atitudes, ele não almejava vinganças. Ele não almejava ira, raiva. Ele almejava, sabe o quê? Amor.
perdão. Diga para o teu vizinho, por isso você tem que me perdoar. Porque agora você está sendo parecido com Jesus. Amém, queridos? Veja que Jesus perdoa sem antes eles pedirem perdão. Cutuca o teu irmão, diga, Deus está falando com você agora. Porque quando alguém faz mal para a gente, sabe o que a gente faz? A gente sobe no pedestal e a gente fala, se ele não pedir perdão, eu não perdoo. Se ela não pedir perdão, eu não perdoo. Mas se você quer ser parecido com Jesus a partir de hoje, você vai perdoar sem que antes se peçam perdão. Aleluia. Você vai abrir teu coração. Por quê? Porque eu quero ser parecido com Jesus. O mundo quer ver uma igreja, mas não uma igreja que se pareça com o mundo. Eita! O mundo quer ver uma igreja, não uma igreja que ofereça o que eles têm. O mundo quer ver uma igreja que se pareça com Cristo, aleluia, que se pareça com Ele, que venha a receber daquilo que Ele tem, aleluia. Essa igreja nós fazemos parte, sermos parecidos com Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Sabe que eu vi um outro texto e eu estava imaginando a multidão junto com Jesus, todos com fome, famintos. Eles estavam seguindo a Jesus o dia inteiro. E Jesus podia dispensá-los, né? Vai cada um para a sua casa e que coma na sua casa, né? Mas não. Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, olha, essa multidão está cansada. Eles estão com fome, eles andaram comigo o dia inteiro. Dai-lhes voz de comer. Os discípulos se desesperaram. Mas aonde nós vamos arrumar? Vai precisar 200 denários para poder trazer alimento para essa multidão. Mas chega um dos discípulos e diz assim, Jesus, tem aqui um menino. Gente, se coloca no lugar. O que aqueles 5 pães e 2 peixes iria fazer no meio de uma multidão? Nada. Mas Jesus quis dar uma lição para os discípulos naquele momento. Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, apresentou a Deus, orou e agradeceu ao Pai por aquele alimento. E falou para os discípulos, agora vocês podem distribuir. E a Bíblia diz que eles distribuíram para toda aquela multidão. E sobrou ainda 12 cestos de alimento. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus estava dizendo para eles, gente, vocês têm que ser parecidos comigo. No momento quando falta provisão, é só você começar a agradecer por aquilo que você já tem. Oh, aleluia! Porque quando você agradece por aquilo que você já recebeu, eu vou multiplicar a tua dispensa. Eu vou multiplicar a tua provisão. Está acabando, está faltando. Agradeça a Deus, Senhor, obrigado pelo teto. Obrigado pelo pão que eu tenho aqui. Aleluia! Diga para o vizinho, seja parecido com Jesus. Mas sabe o que a gente faz? A gente reclama do que tem. A gente reclama do alimento que tem. Ah, só tem isso que comer hoje? Comece a agradecer. Jesus está falando, se parece comigo. Está vendo como eu faço? Eu agradeci ao Pai. E a multiplicação aconteceu. Levanta a tua mão e diga, obrigado, Jesus, por tudo aquilo que eu tenho. Aleluia. Agradeça pela tua família. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça pelo teu trabalho. Agradeça pelo mantimento, pela provisão, pelo teto que tem sobre a tua vida. Agradeça sobre a tua igreja. Agradeça pela palavra. Agradeça pelo louvor. Agradeça pelas pessoas que o Senhor colocou ao teu lado. Dê graças ao Senhor, porque Ele vai multiplicar. Quem quer ser parecido com Jesus?
Meu Deus, essa palavra entra no nosso coração com uma força, gente. E com temor e tremor. Porque o inimigo, a primeira coisa que ele vai falar para você, vai falar: você nunca vai conseguir ser parecido com Jesus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai falar em outra versão: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu me pareço com Ele, então vocês olhem para mim e eu vou estar parecendo com Ele. Está entendendo, gente? A igreja é assim. Nós temos que parecer com Jesus. Aleluia. A cada dia nós temos que ter essa preocupação. Eu trato a minha esposa como Jesus trata a minha esposa. Eu trato os meus filhos como Jesus trataria os meus filhos. Eu trato os meus pais como Jesus trataria o seu pai. Meu Deus, aleluia. Será que Jesus trataria as pessoas com a mesma grosseria que nós tratamos? Com a mesma indelicadeza? Porque eu quero te dizer, Jesus trabalhava o dia inteiro e à noite. Ele era seguido por multidões. Ele convivia numa multidão de enfermos. E a Bíblia diz que por onde ele passava, ele curava os enfermos. Entenda? Aonde ele encontrava uma oportunidade, ele pregava. Ele ministrava a palavra. Aonde ele tinha uma oportunidade, ele instruía os discípulos. Jesus vivia rodeado de gente, em jantares, em almoços, em casamentos. A vida social de Jesus era intensa, mas nada disso tirava a doçura daquele homem, aleluia. Nada disso tirava aquela meiguice que ele tinha, aquele amor, aleluia. Não é porque ele estava rodeado de problemas que ele descontava na vida das pessoas. Não é porque ele tinha um dia cheio que quando chegava a madrugada ele não teria um tempo com o Pai. Hello, igreja! Diga ao teu vizinho, Deus está falando, irmão. Você está entendendo? Às vezes nós estamos tão atarefados de coisas e as pessoas nos cercam e a gente não aguenta mais aquilo e a gente começa a ficar nervoso e o primeiro que aparece na gente a gente desconta. Mas eu pergunto, será que Jesus fazia isso? Levanta a tua mão. Eu quero ser parecido com Jesus. Está entendendo? Eu fico imaginando que quando Jesus foi preso, Pedro, com aquele temperamento bonzinho dele, pega a espada e corta a orelha de alguém. Vocês já ouviram essa passagem? Ficou nervoso. Estavam prendendo o amigo dele. Ficou irritado. Não, ninguém mexe no meu amigo. Mas Jesus chega para Pedro: ei, Pedro, não preciso que você me defenda. Pega a orelha do rapaz e coloca a orelha no lugar. E eu fiquei pensando, assim como tem pessoas que levantam a mão para ferir, aqueles que se parecem com Jesus levantam as mãos para curar. Outra camachuia. A tua mão não pode ser levantada para ferir. A tua boca não pode ser usada para ferir. As tuas atitudes não podem ser usadas para ferir. Senhor, eu quero perceber. Eu quero estar mais parecido contigo. Mas as tuas mãos, a tua boca, as tuas palavras devem ser usadas por Deus para curar, para abençoar. Aleluia. Porque aí você estará se parecendo com Jesus. Aleluia. Meu Deus, eu tenho que terminar. Mais uma historinha.
quando os discípulos estavam no barco, levantou-se uma grande tempestade. Vocês se lembram disso? Os discípulos estavam desesperados. Eu imagino os discípulos, um pegando balde, jogando água para fora, o outro tentando segurar o leme do barco, o outro vendo a vela do barco, o outro tentando remar, mas nada. A Bíblia diz que eles estavam desesperados pela tempestade. Mas Jesus aonde estava? Tem gente que conhece a Bíblia aqui, glória a Deus, né? Jesus onde estava? Dormindo. E dormindo aonde? No barco. No mesmo barco. E os discípulos estavam desesperados com a tempestade, mas Jesus estava no barco. Aí a gente olha para o outro irmão e diz: está tudo bem, irmão, está tudo bem. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Irmão, diga, Deus vai falar com você agora, irmão. Deus vai falar com você. Quem já falou aqui? Com Cristo no barco, está tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta e depois vou fazer outra. Primeira pergunta: Cristo está no teu barco? Ei, agora, não sei se eu levanto a mão, não sei se eu falo. Cristo está no teu barco. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Por que você está tão desesperado e desesperado? Porque se eu vou ser parecido com Cristo, a tempestade vem. O vento vai soprar contrário. E isso vai mesmo, se já não está soprando. Isso independente se você é crente ou não é crente, querido. O vento vai soprar. Mas se Cristo está no barco, confia. Confia. Jesus estava dormindo. Diga para o vizinho: seja parecido com Jesus. Descanse no meio da tempestade. Descanse no meio do vento forte. É o vento da enfermidade, é o vento da provisão, é o vento do desemprego, é o vento da consciência. Eu não sei qual vento, qual tempestade está soprando sobre a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: seja parecido com Cristo. Descanse. 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 Porque ele estava dormindo. Nós não temos que ser parecidos com ele. Nós não lemos aqui que as nossas atitudes têm que ser as mesmas de Cristo Jesus. Descansa. Como eu vou descansar, pastor? Confia. Confia nele. Porque chegaram para Jesus e acordaram Jesus. Gente, tem gente que não suporta ser acordado. Não é? Mas o que tu quer? Ei, como nós estamos passando por essa tempestade, tu estás dormindo. Vamos repreender Jesus, gente. Às vezes a gente começa a repreender Jesus com algumas atitudes nossas. Não, Senhor, o Senhor não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo, Jesus. Mas Jesus se levanta, não diz uma palavra. Manda acalmar a tempestade e o vento para naquele momento. E eles olham para os discípulos assim. Eu imagino Jesus olhando para a cara de cada um deles, dizendo assim: vocês deviam de ter descansado, porque eu estou aqui. Vocês deviam ter confiado. Aí ele diz: homens de pouca fé. O mar me obedece, o vento me obedece, as tempestades me obedecem, tudo no universo me obedece. Aleluia. A lua e o sol são sustentados pela minha mão.
Todas as estrelas me obedecem, nenhuma delas cai sem o meu consentimento. Eu sei o nome de cada uma delas. Aleluia! Eu conheço, todo o universo funciona como uma máquina em pleno movimento. Porque se a Terra mudar 1 grau, querido, nada aqui sobrevive. Mas o sol nasce toda manhã e a lua se coloca lá toda noite. Aleluia. E a terra fica no seu movimento todo o tempo. Sabe por quê? Porque tudo está em obediência à palavra dele. Eles foram criados pela palavra dele. E eu quero te dizer, você foi criado pela palavra dele. Você nasceu de novo pela palavra dele. Ele é quem governa todas as coisas. E quando ele chegar para você e dizer basta, pare, vai parar. Vai parar. Aleluia. Então a palavra de hoje é confia. Seja parecido com ele. Aleluia. Jesus disse, sedes minhas testemunhas. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, vocês vão fazer o que eu faço, e ainda mais do que eu faço. Vocês vão ser parecidos comigo. Quando as pessoas olharem para vocês, vão ver a mim. Aleluia. Quando vocês curarem os enfermos em meu nome, eles vão ver a mim curando. Aleluia. Vocês têm que ser parecidos comigo. Para terminar, eu fico pensando, será que Jesus ia para onde ele queria? Porque lá em Lucas 4 vai dizer que o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto para ser tentado. Sabe o que eu entendo? Que Jesus não dava um passo sem a direção do Espírito Santo de Deus. Diga para o teu vizinho, seja parecido com ele. Seja parecido com ele. Está entendendo o que Deus está falando? A Bíblia vai dizer, olha, em vez de você dizer, eu vou para aquela cidade, eu vou para aquela outra, eu vou para aquela outra, eu vou para aquela outra. Não, se o Senhor quiser, se o Espírito Santo me dirigir, Jesus era dirigido o tempo todo pelo Espírito, gente. Em todo o tempo, ele ia para Cafarnaum, ele ia para Nazaré, ele ia para Belém, ele ia para Betânia, ele ia para um monte de lugar. Mas tudo dirigido pelo Espírito Santo. Até quando ele foi para a cruz, ele foi dirigido pelo Espírito Santo. O seu nascimento foi obra do Espírito Santo. Ele vai dizer, e o Espírito de Deus está sobre mim. E o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa ser dirigido pelo Espírito Santo. Deixa que as palavras sejam proferidas pelo Espírito Santo. Que as tuas atitudes sejam atitudes dirigidas pelo Espírito Santo. Que os teus caminhos sejam caminhos guiados pelo Espírito Santo. Quer me levar para o deserto? Me leva. Mas é o Espírito Santo que vai me levar. Quer me levar diante do mar? Pode levar. O mar vai se abrir se o Espírito Santo te dirigir. Vou mudar de trabalho? Vou mudar se o Espírito Santo me guiar. Vou casar com esta moça, vou casar com esse moço, se o Espírito Santo me dirigir. O Espírito Santo tem que guiar as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque nós temos que ser parecidos com Ele. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vocês entenderam a palavra de hoje?